me chamo Lucas e hoje a gente vai falar um pouco sobre construções de atividade que tem muito mistério sobre elas. Hoje o tema é Mistérios da Engenharia. Nossa, que lixo, velho, que bosta. Então galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre engenharia antiga, né? Engenharia das construções antigas. Especificamente hoje a gente vai conversar sobre pirâmides e Stonehenge. Dois temas que a gente já comentaram, já pediram pra gente falar. E é importante lembrar que a engenharia sempre existiu, sempre se construiu coisas. Ela só foi sendo aprimorada ao longo dos tempos. Bom, então para começar, a gente vai falar sobre as pirâmides. Então as pirâmides são construções, né, no Egito que foram utilizadas para tumbas de faraós. De maneira que quando eles se ressuscitassem, né, através da crença deles, eles voltariam à vida e estariam no novo palácio deles, que era a pirâmide. Então, elas foram construídas com essa finalidade. Existem três, duas são interditadas, não podem ser visitadas. A única que pode ser visitada é a maior de todas, que é a pirâmide de Gizé. E muita coisa se pesquisou sobre isso, porque era uma estrutura enorme de pedras que não eram obtidas no Egito, só em parte da Europa. Como que poderiam essas pedras estar lá? E como que elas foram levantadas até o topo da pirâmide. Então, inicialmente as pedras poderiam ser trazidas através de barcos, né? Lembrando que assim, não eram construções colossais, sempre foram construções colossais. Por isso era necessário que houvesse uma mobilização de trabalho muito grande. Então, por mais que exista uma explicação lógica, ela ainda assim demanda muito esforço. Os blocos eram trazidos através de barcos com toras bem largas, através do estreito que interliga o Egito e a Europa. Esse processo já foi remontado para alguns entusiastas, né, pessoas que queriam provar que isso era possível, e trouxeram os blocos. Os blocos pesavam em média 1,5 toneladas, né, 1.440 quilos. Então eram blocos muito pesados para serem carregados por qualquer pessoa. E como que eles seriam posicionados de maneira que subissem a pirâmide? Então, a primeira explicação mais lógica seria que fossem colocados rampas, né? Que teria uma rampa gigantesca que interligaria o início do bloco até o topo da pirâmide, ou a parte mediana da pirâmide. Porém, isso seria impraticável, porque as rampas teriam que ter praticamente 1,5 km. O que é virtualmente impossível, mesmo que para a Idade Antiga. E aí, qual seria a teoria mais fácil, mais clássica, né? Mais interessante para que eles pudessem fazer? Por contrapeso. Então aqui a gente tem a pirâmide. No topo da pirâmide ficam os operários, né? Ou no ponto mais externo. E o que eles fazem? Eles colocam um contrapeso do outro lado. Eles amarram a corda, sobem até a parte mais externa, a parte topo que quer ser trazido o bloco, e do outro lado coloca um contrapeso, para que você consiga subir o bloco. Mas o que seria esse contrapeso? Que raio que poderia colocar de contrapeso? Negócio gigantesco. As próprias pessoas, né? E aí, através de cálculos e análises, conseguiria fazer subir os blocos numa velocidade boa, com 50 homens, né? Pensando que cada um vai pesar mais ou menos 80 quilos, você vai conseguir ter um contrapeso grande, subir essas pedras através de trenós com contrapeso e posicionando elas na parte de cima, de forma que a altura da pirâmide é baixa, a pirâmide tem um pé direito pequeno. Então somente os primeiros blocos, que são mais fáceis de mover, porque eles não estão tão altos, são vazados, né? Porque dentro da pirâmide, a pirâmide não é maciça, a pirâmide ela é vazada, tem corredores, mas a altura dos corredores é pequena. Então, as primeiras 3 divisões de blocos já acaba a altura. Depois disso é só tampar o topo da pirâmide. Portanto, através de cálculos, foi analisado que a pedra podia ser jogada para o topo em questão de minutos. O que viabilizaria pelos cálculos históricos, né? Pelas datas dos registros históricos de quando que a pirâmide foi construída, batem com os cálculos do tempo que eles levariam para subir as pedras para a pirâmide. Então assim, não existe misticismo nenhum, os egípcios sempre foram engenheiros extremamente habilidosos, tanto que não foram só as pirâmides que eles construíram esfinges, tem a tumba dos reis, que também é que é escavado na pedra, na própria pedra,
ao rosto de faraós importantíssimos da história egípcia, né, como Tutankhamon, e que a grande maioria conhece. Então, sempre foram engenheiros muito bons. São eles que descobrem as propriedades de um triângulo retângulo. Então, eles sempre foram bons engenheiros. Nós temos o costume de pensar que a engenharia que nós temos atual, muito tecnológica, ela não existia lá atrás, mas a física é a mesma. O que acontecia é que hoje a gente tem mais recurso, mais rápido, mais prático. As pirâmides demoraram 20 anos para serem construídas. Mas a física em si é a mesma coisa. Portanto, não existe nada de místico nisso. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente provavelmente vai fazer uma série dessas construções antigas. A gente vai conversar um pouco mais sobre elas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe, comente. Valeu!